Reescreva a sua história. Você pode fazer diferente. É interessante como que na nossa vida a gente traz traços daquilo que nós assimilamos da nossa família, aquilo que nós recebemos de herança dos nossos familiares, dos nossos antepassados. Você traz traços físicos, né? Você traz traços emocionais, você é portador de jeitos e trejeitos que você herdou da sua família. Você é fruto daquilo que você recebeu ao longo da sua caminhada. Não por acaso Freud vai dizer que nós somos fruto do meio em que vivemos ou que estávamos inseridos. Eu concordo em parte com ele. A gente até de fato herda tudo isso e assimilamos tudo isso ao longo da nossa trajetória, mas isso não é determinista. Nós não estamos fadados a levar exatamente aquilo que nós herdamos de ruim, por exemplo, ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso crescimento, ao longo do nosso desenvolvimento. Nós podemos ser melhores. A gente pode fazer diferente, nós podemos reescrever a nossa história de vida. Você não está fadado ao fracasso pela herança de algo ruim que você traz em seu bojo por conta de questões familiares, por exemplo. Alguém que teve um pai, teve um avô alcoólatra, não está fadado necessariamente a seguir o caminho do alcoolismo. A pessoa pode até seguir, mas a pessoa também ter a opção de rechaçar completamente aquele estilo de vida. Uma pessoa, por exemplo, que tem seus familiares anteriores envolvidos com droga, envolvidos com questões que fazem mal à saúde, de fato, a pessoa pode seguir o mesmo caminho e há até uma possibilidade tendenciosa disso acontecer, mas a pessoa também pode dizer não. Eu não quero esse caminho, eu não quero essa vida, eu não quero essa realidade, eu não quero seguir esse mau exemplo. A gente pode escolher absorver os bons exemplos, viver aquilo que de bom a gente herdou e rechaçar aquilo que a gente tem de herança ruim na nossa vida, filtrar, né? A grande questão de aprender a filtrar aquilo que a gente traz em nosso bojo de vida e ser melhor do que os nossos antepassados foram. Nós não somos fadados a uma maldição hereditária, não, você pode ser melhor. Você pode ser diferente, você pode reescrever a sua história, você pode fazer melhor do que os seus antepassados fizeram. E eu lembro de um exemplo bíblico que eu gosto muito, que é a história do rei Josias. Lá em 2 Crônicas, capítulo 33, 34, vai trazer a história de um rapaz, de um garoto chamado Josias. Josias, ele assume o trono com 8 anos de idade. Pensa você no tamanho da responsabilidade. O grande problema de Josias, além da idade tenra nova que ele assume o trono de Israel, é o seu passado. O seu pai acabou com o seu povo, fez mal ao seu povo. Foi aquele rei ruim que maltratou, que fez tudo que era ruim para o seu povo. O seu avô também foi a mesma coisa. Foi algo assim terrível no trono de Israel. Tanto ele, o seu avô, quanto o seu pai foram exemplos negativos, pessoas que Deus abominou. Para você ter uma ideia, o pai de Josias só reinou 2 anos, porque Deus tirou do trono ele antes, porque ele só fazia bobagem, motivo pelo qual Josias acaba então herdando o trono cedo demais, de certo cercado de tutores, de cuidadores, até que a sua maturidade fosse então sendo desenvolvida. Mas o interessante dessa história que eu queria destacar é que Josias tinha tudo para ser a mesma coisa. Lembra daquela história, filho de peixe? Peixinho eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, aquela síndrome de Gabriela, mas não. Josias, a história diz aqui que Josias, ele escolhe ser diferente. Ele escolhe reescrever a sua história. Ele escolhe não ficar amarrado às amarras do passado, não ser escravizado pelos exemplos ruins que ele trazia na sua história. E a história diz que Josias foi um rei ótimo. Ele assume o trono e logo que ele vai tomando consciência e aprendendo as coisas, ele vai organizando a bagunça que seu pai e que seu avô deixaram para ele. E com 16 anos, quando ele já estava numa maturidade mais equilibrada, o texto fala que ele começa a buscar intensamente a Deus.
De certo, ele tomou consciência assim: eu só vou ser, de fato, um rei melhor do que o meu pai e do que o meu avô, se o Senhor estiver comigo. Se o Senhor estiver na direção da minha vida, se o Senhor for a minha bússola, se o Senhor for aquele que vá à frente das minhas batalhas. Então o texto diz que com 16 anos, no 8º ano do seu reinado, Josias começa então efetivamente de uma forma muito mais aguda, intensa, a arrumar a bagunça que os seus antepassados deixaram, com a ajuda, com a direção de Deus. Eu quero dizer para você, você pode reescrever a sua história, você pode fazer diferente, você pode ser melhor do que os seus antepassados foram, você não está amarrado a uma maldição hereditária, você pode ser bênção na sua vida e na sua história e deixar um grande legado, mas para isso você precisa de Jesus. Jesus precisa ser o centro da sua vida. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Jesus precisa ser aquele que vai direcionar a sua vida. Aí sim, você vai conseguir de fato reescrever a sua história, viver um novo tempo, deixar um legado forte, impactante para as próximas gerações. Deus abençoe sua vida, reescreva a sua história, reescreva o seu futuro. Você não está preso às amarras do passado. Tchau!